Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Goleiro Total. Estamos aqui hoje com o nosso terceiro podcast, sim. Hoje o convidado especial, o Bruno Cardoso. Foi ex-goleiro, tem muita experiência aí. Jogou no Palmeiras e em vários clubes no Brasil. E hoje atualmente está como treinador, né? E head coach da parte dos goleiros, né? No Chicago Fire, nos Estados Unidos. Então, Bruno, uma honra te receber aqui como um convidado especial, com grande experiência. Muito obrigado, tá? Ter disponibilizado seu tempo também para estar com a gente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fred, pelo convite. É muito legal fazer parte desse projeto de vocês, do Goleiro Total, e conte comigo para o que precisar. Bacana. Show de bola. Bom dia a todos aí. Bom dia, Brunão. Obrigado mais uma vez aí por, nos atender aí e poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né? Você que já teve uma vasta experiência como atleta profissional, né? Para quem não sabe, o Bruno foi goleiro, foi campeão da Copa do Brasil e melhor goleiro da Copa do Sim. Brasil. Então hoje eu posso falar que eu posso ligar para o melhor goleiro da Copa do Brasil de 2017. Não é para qualquer um, né? Então vamos lá. 2012, 2012, 2017 eu 2012? já estava aposentado. Ah, tá, 2012, tá vendo? Então quebrei. Mas jogou contra o Ronaldo Fenômeno, né, Brunão? Também? Teve a É, oportunidade de é, jogar naquela época lá que o Ronaldo voltou pro Corinthians. sim. Eu Então, tenho, eu tenho um negócio legal que eu fiz mostrando pro pessoal aqui de Chicago uma vez, que a gente faz umas apresentações para comissão técnica, para apresentar sobre nossa vida, né? E aí eu mostrei uma foto da seleção de 2002. E aí ninguém entendeu muito assim, né? Eu falei, ó, sabe essas pessoas aqui e tal? Eu tive o prazer, e aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tive o prazer de jogar ou contra, ou ser meu companheiro de equipe de Uhum. praticamente 80% daquela seleção. Se você tirar o Cafu, o Luizão e o Edilson daquela seleção, se não me engano, acho que eu joguei contra ou fui companheiro de praticamente todos eles. aí Que é outro bacana. nível, É né? muito legal, né? Fiquei pensando isso, eu falei, caramba, que honra, cara. Depois tem que falar Que um pouco da resenha do experiência. Marcão, hein? Com o Marcão. É, Ah, depois... Vamos deixar a resenha aí pro final pro Brunão contar pra gente o dia a dia de treino lá. Brunão, então você, né? Todo mundo se aposenta um dia, eu falo aqui sempre com os goleiros, né? Todo mundo vai se aposentar um dia. O que que te motivou, né? Que depois você veio para os Estados Unidos aqui também, jogou mais uma ou duas temporadas, né? Como atleta profissional. O que que te motivou a fazer essa transição para virar um treinador de goleiro depois de tantos anos sendo goleiro, né? De alto nível, treinando aí, igual você já falou, com o Marcão, goleiro campeão mundial. O que que te motivou a virar treinador de goleiro? eu nunca, na verdade, enquanto eu jogava, eu nunca pensei que eu seria um treinador de goleiro. Quando eu mudei para os Estados Unidos em 2016, eu vim com 3 anos de contrato com o antigo Fort Lauderdale Strikers, né? Todo mundo conhecia no Brasil como o time do Ronaldo, que na verdade não era um time dele, ele tinha uma participação no marketing, assim, que ele tinha que fazer um marketing pro clube, alguma coisa desse tipo, nem a gente sabe muito. Então não era um time dele, ele não era o dono do time, nada. E aí, depois da primeira temporada, era um time muito legal. Tinha o Adrianinho, da Ponte Preta, o Léo Moura estava um ano antes, o Gabriel, lateral, jogava esse ano. Aí depois veio o Amauri, aquele atacante da seleção da Itália, também jogou com a gente lá. Muito legal o time, tá? A gente ficou fora dos playoffs por 2 pontos, se eu não me engano. E depois do primeiro ano o time faliu, acabou falindo. Os donos não conseguiram mais pagar as contas, não acertou nada e faliu. E como eu vim pra cá, eu sempre tive vontade de vir pra cá e eu vim com a minha mudança, eu vim de vida pra não voltar pro Brasil, né? Eu resolvi ficar e aplicar pro Green Card pra tentar continuar jogando por aqui. Meu Green Card demorou um pouquinho porque foi naquela primeira passagem que o Trump virou presidente, que não é que foi difícil, só demorou mais tempo. E aí acabou demorando 2 anos pra eu conseguir o meu Green Card. E aí, nesse tempo, os 6 primeiros meses foi tranquilo, eu continuei treinando, né? Mas, putz, depois de 6 meses só treinando, não rolava. Aí eu falei, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa da minha vida, né? Para essa segunda parte, mas ainda não pensava em parar. Aí comecei a tirar as licenças, comecei a dar um particular aqui, um ali, lá na Flórida, comecei a aplicar para as minhas licenças. Fiz uma licença que aqui chama United Soccer Coach, a licença de goleiro. E aí, pela experiência como profissional, eu pude ir para top deles lá direto, pelo menos para ter alguma coisa, que na época era a única aqui dos Estados Unidos de goleiro. Uhum. E comecei a dar treino numa faculdade ali. Aí depois de 2 anos, quando saiu meu green card, eu vi, putz, eu tô 2 anos parado, ninguém vai me contratar, eu vou precisar tomar um outro rumo. Foi aí que caiu a ficha de verdade, e aí eu falei, eu vou ter que virar. Então, vou ter que mudar de vida. E aí eu comecei a procurar o que fazer, né?
Comecei como treinador de goleiro, particular, faculdade, fiz um pouco de tudo, fiz high school, e aí virei treinador mesmo de um clube lá da região da Flórida, do sul da Flórida. E aí foi indo. Vir comentarista, foi muito legal também, que foi uma coisa que eu nunca imaginei e eu amei. Faria de novo com certeza, e aí, até onde eu tô hoje. Muito bom, Bruno. Excelente. E pegando um gancho aí também, essa experiência e essas lições que você teve como goleiro, como você fez essa transferência e o que você pode aplicar também dessa experiência que você teve como goleiro, que você aplica para os seus goleiros hoje em dia? Eu uso basicamente, a minha formação foi no Palmeiras, né? E foi Uhum. com o Carlos Pracidelli. Todo mundo Sim. conhece o Carlão. E assim, uma das coisas que ele sempre prezou na vida foi ser uma boa pessoa antes de ser um bom goleiro. E até por isso você ouve sempre o Marcão, Veloso, Sérgio, Diego, todos os goleiros do Palmeiras, Zete, todo mundo que foi formado no Palmeiras, você sabe que é boa pessoa. Então, é não que os dos outros clubes não sejam também, tá? Mas porque goleiro é tudo gente boa. Aqui os americanos ficam loucos com a gente, porque a gente encontra um treinador de goleiro pela primeira vez, a gente já vira melhor amigo. O Fred É, sabe disso, é o nosso jeito brasileiro. E os caras ficam loucos, falam, como é que você consegue? Você nem conhece ele. Eu falei, não, é a nossa formação. Mas eu trago muito, praticamente toda a minha base é no Palmeiras e o que eu transmito para meus goleiros hoje em dia é isso também. Ah, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Aquele amizade, todo mundo junto, fora de campo, dentro de campo, e um ajudando o outro, brigando pelo seu espaço, com certeza, mas um ajudando o outro que todo mundo vai crescer. E dentro de campo, com certeza, a minha base, a gente sabe da base do Brasil, né? Tecnicamente é a melhor escola do mundo, com certeza. Abri a minha mente também para outras escolas, porque eu acredito muito nisso, né? Em você sempre estar aprendendo. Então, hoje eu formei a minha, vamos dizer, metodologia, a minha filosofia com tudo isso. muito bom. Show de bola. E, Bruno, igual você comentou antes, aí, então você, né, trabalhou em high school, trabalhou em universidade, trabalhou em academy sem ser a MLS, né, sem ser o Chicago Fire, antes de ingressar para o Chicago Fire. Como que você, ou quem que você, né, você já contou um pouquinho do Palmeiras e agora falou que você, né, procura de outros métodos. Como que você foi ajustando ali os seus métodos de treinamento para hoje formar a sua metodologia, assim, de trabalho? E o quão você acha que você já desapegou um pouquinho assim da. Lógico que eu acho que a base assim da sua formação, com certeza igual você falou do Palmeiras, mas como que você. Quem que você foi assim, ó, Espanha tem uma coisa boa ali, a Alemanha, tem algum treinador de goleiro que você se inspira, que você gosta de ter ideias deles, algumas coisas parecidas assim, para moldar seus métodos de treinamento, assim. Eu procuro olhar um pouco de tudo. Eu procuro olhar um pouco de tudo. Gosto, já, a gente já conversou várias vezes, a gente sempre troca ideias sobre treinamento, né, Fred? Eu, você, o Cristiano, já troquei muita ideia com o Paulo Pita também, que vocês já estavam mais acostumados aqui no começo do que eu aqui nos Estados Unidos. A minha base, o que eu gosto, é goleiro tecnicamente bom, que é a nossa base brasileira. Eu não abro mão disso, eu sempre falei isso. E ainda bem que no Chicago eu consegui achar um lugar. O treinador do segundo time hoje, que foi o que me contratou há 4 anos atrás, se chama Igor. Ele é da Macedônia do Norte, mas ele ama a escola brasileira. Ele gosta, ele tem o mesmo pensamento com a gente, Uhum. que é a escola brasileira. Ele gosta de goleiro coordenado, tecnicamente bom, e essa é a minha base. O meu goleiro tem que ser isso. Aí o resto que eu falei, eu abria muita cabeça, por exemplo, eu aprendi muito com ele a como trabalhar com os pés. Muito bom. Então, por exemplo, tem dia hoje com os goleiros que eles não tocam a bola com a mão no treinamento de goleiro. É só trabalho com o pé, porque hoje o goleiro exige isso, a posição exige isso. E não é só assim, um passinho aqui para depois fazer uma pegada e uma caída. Não, é um jogo com os pés, analisando, fazendo uma leitura com luzes, com cone, com estímulo visual, qualquer que for, para mim, fazendo o passe final para um mini gol, fazendo o passe final para uma pessoa. Às vezes tem um jogador machucado que eu peço para ajudar com o meu goleiro, se eu tenho poucos números, ele vem ajudar no meu treinamento. Então, e situação de jogo, né? Então, essa parte, no começo foi, não vou falar que foi fácil, foi um pouco difícil para abrir a minha cabeça, que é a cabeça brasileira de só cordinha, Mais analítico. cone, Aham. bem analítico. Então, foi difícil abrir a cabeça, mas quando eu abri a cabeça e eu aprendi, eu acho que eu me tornei um treinador de goleiro melhor. Porque aí eu consigo analisar.
o que o goleiro precisa no geral, eu consigo trazer a minha escola brasileira, que muita gente não tem. Basicamente, aqui nos Estados Unidos praticamente não tem. Tanto é que eu estava comentando com o Fred esses dias que cada vez mais os goleiros com 13 anos chega pra gente pior tecnicamente. E isso é muito difícil, porque a gente perde tempo com 13 anos ensinando básico, técnica básica de pegada, de entrada, e isso é muito ruim. Então a gente tem essa nossa base do Brasil tecnicamente e eu ajustei. Então quando eu fiz a minha licença da UEFA de treinador de goleiro lá na Escócia, eu aprendi o jeito totalmente diferente, mas assim, não tem nada a ver com o que a gente já viu na vida. E eu gosto muito de aprender, então eu sempre tô pegando um ali. Eu olho os treinos do Fred, eu olho os treinos do Danilo no Atlético Mineiro, que foi meu reserva. Eu até brinco, toda vez que eu vou falar de você agora, eu vou falar que você foi meu reserva no Palmeiras B. Ahn, o Thales lá no Palmeiras, também que jogou comigo, o João Paulo no Cruzeiro agora também. Então eu gosto de analisar tudo. E eu sempre falo, eu não sou contra nada, você só tem que ter um porquê do que você está fazendo. Se vai servir ou não, é o seu goleiro que vai falar. É o resultado que o goleiro vai mostrar. Agora, para mim, eu não vejo nada de errado. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Só para complementar aqui, Felipe, para quem, né, está escutando a gente, a Chicago Fire hoje, para mim, no meu ponto de vista, não é puxando saco, e o Bruno está aqui de prova, é uma das academias, vamos considerar o Chicago Fire o Palmeiras dos Estados Unidos. Por quê? Sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, principal, venderam dois goleiros nos últimos 4 anos. Então, assim, é uma escola que sempre tem goleiros na seleção de base e profissional, e já nos últimos anos aí conseguiram vender goleiros aí com valores altos, né? Depois o Bruno pode explicar os valores aí, falar os nomes, que eu não quero me complicar com os nomes, não. Mas assim, é uma escola ali, o trabalho do Bruno com o Igor é um trabalho muito legal, porque o Bruno, ele faz esse trabalho com os meninos da base e o Igor complementa e dando a oportunidade para os caras jogar no profissional da segunda equipe. Então, por exemplo, os meninos ali, estavam comentando com o Felipe mais cedo aqui, ano passado no playoff o Chicago Fire 2 jogou com o goleiro 2009, É. que é assim, é uma coisa, né, é arriscada, mas que o menino, ele foi muito bem nos jogos, pela idade, pela pouca bagagem no âmbito profissional, né, tipo assim, 2009 o cara já atuar no profissional, então assim, eles conseguem dar uma vivência muito grande para os atletas na base lá. E vale ressaltar aqui também que o Bruno é um dos treinadores de goleiro da seleção sub-15 de base, né? Então o Bruno tá sempre lá e os goleiros, né, dele lá entra ano, sai ano, os goleiros sempre estão na seleção. Muito O bom. modelo de treinamento que eu acredito de formação de goleiro passa muito do Palmeiras. Então, por exemplo, como eu cheguei no Palmeiras em 97 para fazer teste, e no meu primeiro teste como o Pracidelli era o único treinador de goleiro, não tinha treinador de goleiro na base do Palmeiras naquela época. Então ele chegava, o treino do profissional era às 4, ele chegava à 1 da tarde, ele reunia todos os Treinando. goleiros da base, dava treino para todo mundo Uhum. e a gente ficava lá ajudando ele a dar treino pro profissional Profissional. depois. Ó. Pegando bola, nem que fosse pegando Uhum. bola. Então no meu primeiro treino eu tava com o Veloso, o Marcos e o Sérgio, cara. Pô, eram os meus ídolos de Ídolos. pequeno. Aí, depois de um tempo passou, e isso foi de 97 até 2000, depois chegou um outro treinador de goleiro para base. Então, o que era muito legal é que ele fazia essa integração. Então, tinha o Marcos, o Veloso e o Sérgio, vamos supor, no profissional. Aí, você sabe que no final do treino tem aquele, ó, o Arce quer bater uma faltinha, o Aham. Evair quer bater um pênalti. Caramba, 15, 13 anos, eu vou, me Na hora. chama, eu vou. E aí eu tava lá, depois de um mês, eu tava pegando pênalti, pegando Bacana. pênalti não, tentando pegar um pênalti do Evair, que era o meu ídolo de infância. Minhas camisas eram todas 9 do Palmeiras. O Arce batendo falta depois do treino. Então ele colocava os meninos pra fazer isso. Por que que ajudava? Porque na hora desse menino subir profissional, não era um ambiente estranho mais pra ele. Exato. Ele já estava integrado, ele já sabia como que era o ambiente, ele ajudava, ele tava lá no dia a dia. Pelo menos uma vez por semana ele fazia isso. O vestiário não era novidade para ele não ia estar inseguro, com medo. Os jogadores sabiam o nome daquele menino porque ele estava lá uma vez por semana. Isso para mim foi 99% da minha formação e o que ajudou o Palmeiras a ter essa fama. E graças a Deus hoje no Chicago, o Igor, o treinador do segundo time, ele pensa igual. Então a gente faz essa integração muito, até porque o time B serve bastante para isso, né? Para essa integração, essa sub-23, vamos supor assim, que não tem limite de idade, mas então a gente pega um menino quando o ambiente fica fácil para ele no sub-15, a gente já desafia ele no sub-17 e a gente vai fazendo. E uma vez por semana, 2 vezes por semana,
esses meninos com 15, 16, 17 estão com ele no time B. E aí ele já conhece esse ambiente de profissional, como funciona. Porque aí a pegada do treino é diferente, a velocidade é diferente, ele tá com goleiros mais velhos, mais experientes. Então, eu tinha dois goleiros de 2007 que estão na faculdade agora, que a gente usava como exemplo. E a gente queria muito colocar o meu 2010 para treinar com eles, para aprender a motivação, a responsabilidade. Então isso ajuda bastante. Muito bom, Bruno. Você estava comentando o nível técnico dos goleiros, né? Eu trabalho aqui na República Dominicana e sei mais ou menos o nível que chega até as nossas mãos assim. Como você se adaptou para poder interpretar e saber conduzir também a sua metodologia para que esses goleiros chegassem a esse alto nível, passando por todas essas etapas assim com você? Então, acho que vai muito de clube, né? Eu sei aqui que tem clubes que você tem que seguir o que o profissional faz. É bom e não é. Uhum. É bom porque se é um menino mais velho, ele já tá pronto para subir profissional e ele vai se adaptar fácil ao que o treinador de goleiro quer. Mas ao mesmo tempo, o profissional é muito dinâmico, então amanhã o cara não tá mais lá. E aí, se você ensinar só de um jeito, muda o treinador, o menino só sabe daquele jeito, você vai perder mais tempo ensinando ele de outro jeito que o novo treinador vai querer, se não for igual. Então eu não gosto disso. Eu gosto de ter a liberdade, que nem eu falo, e de ensinar os meninos da base a tudo, a ser um goleiro completo. Se tiver que jogar bola longa para sair jogando, vai saber. Se tiver que fazer passe curto, vai saber. Se tiver que dar um soco na bola, vai saber. Se tiver que posicionamento aberto com o corpo aberto no escanteio, vai ter, com o corpo fechado, vai ter. Então é um pouco de tudo. E é claro que respeitando também o modelo de jogo do time profissional, né? E aí do clube. E isso passa muito pra gente. A gente aqui, como o Fred vai falar também, 99% das bases dos Estados Unidos eles querem sair jogando, não tem chutão. Então você tem que ter um goleiro que sabe sair jogando. E a gente arrisca muito pelo meio aqui, de Sim. achar os dois volantes que descem e aí fazer a leitura, não só a leitura da primeira linha, mas da segunda, com o camisa 10 ali no buraco, Uhum. no espaço. Então a gente precisa ensinar o menino a fazer isso. Esse desafio é legal, porque como que a gente vai treinar isso, às vezes com números limitados de goleiro, três, quatro goleiros, cinco goleiros no máximo, ou dois às vezes, mais para adaptar ele ao modelo de jogo e à periodização do time de cima, né? Também. Show de bola. Já falei um pouquinho aqui, né? A gente, sem conhecer o Igor, mas né, a gente já conversou muito, eu e você, então vale sempre ressaltar o trabalho que vocês fazem juntos aí. Brunão, dois pontos importantes aí para o sucesso, né? O sucesso que vocês têm na formação de goleiros. Quais são os dois pontos principais que você vê assim, ó, Fred? A gente dá certo é por causa disso e disso. Por isso que a gente tem formado grandes goleiros aí. A transição tem sido feita corretamente. A captação. Cita dois pontos importantes aí. Vamos usar o segundo time como parte do desenvolvimento ele também dos É. goleiros, é claro. Cita dois, três pontos aí que você acha que é importantíssimo aí, você e o Igor trabalhando juntos, que fazem com que o Chicago Fire seja tão assertivo aí nos goleiros. Eu acho que é a liberdade que a gente tem um com o outro, de comunicação, de falar. Então, às vezes eu tô no campo olhando o treino do time B e ele pergunta pra mim: "E aí, o que que você acha disso? O que que você acha disso?" Eu tenho a liberdade de dar opiniões no treino e de corrigir os goleiros. Às vezes ele fica pra me ajudar para olhar o treino do 18 e 16, que é mais ou menos logo depois, e ele a mesma coisa. Ele dá opinião, ele corrige, porque é uma coisa só, não é separado. Então, essa liberdade que a gente tem um com o outro, de fazer o que a gente quer, porque ele confia em mim e eu confio nele, lógico, né? Porque ele é uma lenda aqui que, como o Fred falou, a gente teve dois goleiros. Hoje o goleiro nosso titular, que está indo para a seleção, o Chris Brady, de 21 anos, 22 anos, vale pelo menos uns 10 milhões também. E a gente já vendeu o Gabriel Slonina por Chelsea há uns 3 anos atrás por 12, 10, 12 milhões também. Então, foi a maior venda do clube na época, né? Então ele sabe o que fazer com os goleiros. E eu fico muito feliz que ele confia em mim e me dá essa liberdade de fazer o que eu quero e a gente trabalha junto toda hora. Todo dia de manhã eu chego, eu passo na sala dele, do segundo time, a gente conversa o que você vai fazer hoje, o que eu vou fazer, quantos goleiros você vai pegar, quais goleiros você quer meu da base. Às vezes, se ele faz o treino do segundo time e eu preciso dos goleiros para treinar com o time, talvez eu não faço nada com os goleiros porque eles já treinaram de manhã ou logo uma hora antes. Então eu só faço um aquecimentozinho, uma descontração para eles irem para o treino do time. Fazer
não ter essa sobrecarga dos goleiros. A gente tem a liberdade para fazer o que quer, como eu falei, e a gente exige muito. A gente tenta replicar, é muito difícil, mas a demanda e a exigência nos nossos treinamentos são, a gente tenta replicar o jogo. Não só você vai trabalhar com o pé, por exemplo, não é aquele passezinho que você vai demorar 2 anos para olhar e fazer. Não, é muita rapidez, muita velocidade, porque a pressão está chegando. Quando a gente tem número, a gente tem que trazer o máximo de goleiros possíveis para ter número, para replicar a situação de jogo também. Perfeito. E a demanda durante o treino, a exigência da pegada perfeita, do movimento perfeito, de corrigir na hora. Eu vejo muitos treinadores de goleiro hoje que, aqui nos Estados Unidos, que na hora do treino não corrige muita coisa, vai preferir olhar no vídeo depois para corrigir. Eu não gosto, eu prefiro, se eu conseguir ver na hora, corrige na hora, porque depois você não vai lembrar o que aconteceu. E ali você pode corrigir, refazer o gesto, o movimento, para ele, o goleiro tentar fazer da melhor maneira possível. Eu não gosto. O vídeo, fundamental, claro, mas eu prefiro corrigir ali no ato. E outra coisa que eu aprendi muito aqui também, às vezes, colocar, quando você tem números, colocar os meninos para fazer a batida na bola para os goleiros. Porque, primeiro, que eles melhoram a batida, segundo, é muito mais fácil para a gente, treinador de goleiro, corrigir e observar um erro do goleiro que está fazendo quando você não está chutando. Quando você está chutando é muito difícil, porque você foca no chute e é onde você quer a batida. Então, às vezes, uma pegada que você não precisa fazer a pegada, você fica do lado olhando. E aí você consegue ver uma diferençazinha na mãozinha, na mão dele, por trás, pelo lado, que você consegue corrigir. Muito bom, Bruno. Dentro disso que você acabou de colocar, né? Junto com o Igor, que é o treinador de goleiro da primeira equipe, vocês seguem um padrão metodológico. Claro, vocês dão todas as ferramentas, né? Técnicas e táticas para os goleiros poder desempenhar, desde da fase inicial até profissional, como você mencionou. Mas vocês seguem essa ideia metodológica, e se você segue, qual seria essa ideia metodológica de vocês dentro do trabalho do dia a dia? Como eu falei, nossa metodologia é isso, é fazer o máximo de realidade possível nos nossos treinos. Ah, Tecnicamente, os nossos goleiros têm que ser bons. Assim, todo mundo quer que o goleiro tecnicamente seja bom, né? Mas a Sim. gente foca muito na técnica, na coordenação. Então a gente tem é, essa escola de todos os colocados 4 cantos do mundo ali, né? Uhum. A gente usa. Ele até brinca comigo, ele fala: hoje vamos fazer um treino brasileiro. Bruno, você faz o treino aí que eu dou para os meninos. Então aí eu vou lá na cordinha, passar por baixo da cordinha, aquele nosso treino básico brasileiro. Então a gente faz isso, por que não? A periodização que a gente segue, é, o time B é diferente da base, né? Porque o calendário é diferente. Então a gente tem que se adaptar muito com isso também. A gente faz análise de vídeo, como eu falei, ou pelo menos uma vez por semana, a gente pega o jogo que passou de um dos goleiros, ou do time B, ou da Academy, do 18 e do 16, e a gente traz todos os goleiros, time B, 18 e 16, e a gente analisa aquele goleiro. E a gente, ó, isso aqui foi certo, isso aqui foi errado. Isso é muito legal também que a gente faz. Que mais? Fora tudo isso que eu já falei, né? A gente tem que seguir o modelo de jogo do profissional. A base segue o modelo de jogo do profissional. Claro que o profissional se adapta com a necessidade. Se tiver que ganhar, eles vão mudar. Eles querem jogar por dentro, mas se tiver que ganhar, eles vão baixar a linha e fazer bola longa. A base não, a base tem que fazer do jeito deles. Então, eu estava tendo uma conversa com o diretor de metodologia esses dias, falando como a gente treina aqui. A gente tem, o Fred vai saber isso também. A gente tenta fazer assim. A gente tem 3 tipos de treinamento de goleiro, né, que a gente costuma usar. Ou a gente prepara o goleiro e faz o mesmo tópico do time, para ele ir para a sessão do time, ou a gente trabalha o tópico oposto da sessão do time, né? Ou a gente faz uma coisa totalmente fora que a gente decidiu fazer porque o goleiro precisa. Ok. Se a base hoje nossa aqui, por exemplo, ela tem os 2 primeiros meses saída de jogo da metodologia. Então o Uhum. time treina 1 mês e meio, 2 meses, saída de jogo. 3, 4 vezes por semana. Imagina se eu tiver que linkar os meus treinos com a metodologia do time e 2 meses só fazer saída de jogo. Uhum. Eu falei pra ele, não, não existe, para um goleiro não existe. O que que eu posso fazer? Durante o período,
a gente já faz isso normalmente, mas durante o período que o tópico é sair jogando, tiro de meta ou bola rolando, eu posso adicionar um dia a mais desse tópico nos meus treinos. Então, por exemplo, em vez de fazer uma vez na semana, eu faço duas. Perfeito. Então é assim que a gente se adapta. Ele entendeu e ele. Não, é verdade, você tem razão. Uma Vai fazer outra, outra. só Pode ir, Bruno. conciliando essa pergunta, Brunão. Vocês nas categorias inferiores assim, mantêm uma estrutura fixa, tipo um 4-3-3, um Sim. 4-4-2, tem É um uma. 4, é 4-3-3 aqui na base do Thiago, a gente joga 4-3-3. Um volante, dois meias, ou o número 8 flutuando, né? Uhum. Que vai e Às vezes volta. baixa entre linhas, né? Baixa, é. A gente joga, está jogando bastante com os dois volantes descendo para. Se você assistiu o jogo do Chicago Fire do primeiro time, principalmente no começo da temporada, depois eles mudaram para três zagueiros no final. Isso. Mas o ano passado é sair jogando com os dois volantes e fazer o tipo o pivô para jogar com o zagueiro, sabe? Uhum. Triangulaçãozinho. Então a base indiscutivelmente faz assim, faz desse jeito. Claro que a gente e aí é o que é o desafio para os goleiros. Eles querem isso, mas na hora é assim, se você fizer um erro, é você que vai sofrer. Então o desafio é a leitura dessa pressão para usar o espaço que o oponente está te dando. Então, se o Uhum. oponente fechar essa saída pelo meio e não tiver como, você vai usar os seus laterais, que talvez vão estar mais afundados, ou recuado ou mais para frente. Você vai usar o espaço atrás. Então, esse é o maior desafio para a gente, é condicionar o goleiro a fazer essa leitura. Muito bom. Perfeito. Bruno, se a gente dividir ali a fase de iniciação, desenvolvimento vamos falar performance, né? Em três ali, em performance, já contando ali no para mim, sub 19 para cima já performance, né? Já performar. Hoje em dia, talvez no Brasil, até sub 17 já a pressão em performar é maior. Mas aqui eu acho que do 17 para cima, a gente, né, ali no time B, a gente já quer mais um É. pouquinho de performance dos goleiros. Desculpa. Quais são, né? Você falou um pouquinho já da parte analítica, que vocês não, né, não larga a mão. Eu também, eu acho que é sempre o equilíbrio, é dividir ali um pouquinho. Às vezes eu divido ali com os primeiros 10 minutos, é um aquecimentozinho básico, mais analítico, é uma coisa mais analítica contextualizada. Depois vou para um situacional. Quais são os métodos aí que, né, além do analítico, que vocês procuram utilizar para poder estar ajudando esses goleiros aí nessa transição, né, ali do sub. Acho que vocês têm um sub-13, né? Do sub-13 ao time profissional, não é isso? A gente tem sub-13, 14, 15, 16 e 18. Todas as categorias. O nosso sub-13 não. 13 e o 14 não jogam as competições da MLS mais, né? São só amistosos porque era muito gasto, né, pro clube também. E eram jogos que não valiam nada. E o 14, o 15, o 16 e o 17 jogam. Então, eu considero, como você falou, a performance 18 e segundo time, né? Pra mim são os dois performances. Eu considero a iniciação ali 13, 14, 15, 16, aí depois já muda, aí 18 performance pra cima. É, o desafio maior, por exemplo, é porque hoje nossa estrutura de treinos é o 16 e o 18 juntos, 15, 14 e 13 juntos. Como eu vou adaptar o meu treino, que o 13, quando chegar para mim cru, do mesmo nível do 15, entendeu? Então essa para mim é o maior desafio. O 16 e o 18, praticamente a mesma coisa, dá para trabalhar igual, exigências diferentes. Agora o 13 e o 15, então contando assim o que aconteceu, por exemplo, um ano e meio atrás, a gente teve um menino que chegou aqui pra gente com 14 anos, que ele era cru, jogava beisebol, tinha muita pouca base de goleiro, e a gente apostou nele, porque ele tinha um perfil legal. E ele chegou cru, e eu tive que começar do básico, como se fosse um 13, mas um menino de 13 anos. Mas como ele cresceu muito rápido, um ano depois, ele virou 15, já não estava legal mais, não era desafiante para ele o ambiente do 13, 14 e 15 junto com ele. Então a gente propôs para ele, não, vamos subir ele pro 16, mas aí é uma mudança muito difícil, porque aí vira online, ele tá o dia inteiro no clube, ele não vai mais pra escola, e os pais são muito rigorosos com escola aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente Sim. tem que convencer os pais dele, e aí, porque ele não estava mais tendo desafio nem com os goleiros, nem com o time, trabalhando com o sub-15 mais. Então, ele ficou meio ano com 15, no resto do ano, que foi em janeiro do ano passado, a gente subiu ele para o 16. Uma vez por semana ele estava com o time B,
cresceu, era o goleiro da seleção, tá? Assinou um contrato há 3 anos atrás, o primeiro contrato profissional dele. Então foi muito legal isso, ver que o que a gente pensou deu certo, né? Mas o maior desafio é isso. Agora, o resto da metodologia nossa, como que a gente faz? O primeiro de tudo, você tem que fazer uma avaliação dos goleiros, né? Você tem que saber em que estágio que seus goleiros estão. Não tem como. Quais são os pontos fortes e fracos, tanto do 13 até o segundo time. Isso não existe. Eu chego um menino. Hoje eu tenho no 13 dois meninos, um que é muito bom com os pés e péssimo defendendo, o outro que é muito bom defendendo e péssimo com os pés. Como é que eu adapto o meu treino Uhum. para trabalhar a mesma coisa, os dois juntos, entendeu? Ah, a gente tem uma conexão muito grande, né, com os meninos, e aí a gente, como eu falei, faz parte da nossa metodologia conectar o nosso treino com o time também. Com o treinador, a gente tem que ter um entendimento. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho 20 minutos para treinar o goleiro naquele dia e eu vou fazer só um trabalho analítico. Por quê? Porque eu decidi, porque o treinador vai precisar dos goleiros para fazer posse de bola. Então, naquele dia, eu não preciso trabalhar muito com os pés, porque os goleiros vão trabalhar com os pés com o treinador. E aí entra o Bruno, o Fred e o Felipe, treinador de goleiro, ir junto nesse treino e você ser o treinador do menino durante o treino do time também. Porque a nossa função não acaba quando você manda os goleiros pro time, né? Você segue e você Ah, continua sendo o treinador dele lá. Isso é muito importante também. Então faz muita parte do que a gente faz aqui no Chicago. E aí conexão com o modelo de jogo, a gente foca muito treino técnico, físico e situação de jogo, é o que a gente tenta fazer basicamente mais durante os nossos treinamentos. Chega no 18 e principalmente no time B, aí a gente já começa a fazer baseado no oponente, no adversário que a gente vai jogar. O uhum. Fred sabe disso também, ele deve já analisar principalmente aí bola parada, ou uma situação de cruzamento, uma situação de chute de fora da área que você percebe no adversário, então você com certeza você vai trabalhar um pouquinho mais durante a semana, porque já é performance. Ah, eu falei, o número de goleiros que a gente trabalha, aí essa conexão com o time B, com o profissional também é importante. Ah, como eu falei, do acessar o goleiro na hora, né? Ali você, na hora que você viu o erro, corrigir e deixar o vídeo para depois coisas que você não percebeu. Complementar aqui, Felipe. Duas coisas, uma coisa que o Bruno falou é que aqui é quase todos, né? Quase todos os treinadores de goleiro da base da MLS e do segundo time também são responsáveis pela bola parada, né, Bruno? A maioria dos É. treinadores. E a Uhum. outra coisa que meu professor de educação física lá na universidade falava muito era assim, ó, o seu treinamento tem que ser flexível para atender todas, não todos, mas qualquer tipo de atleta. Então, essa aí, por exemplo, do Bruno, eu não sabia que ele treinava o sub-13, 14, 15 juntos. Então, às vezes ele tinha seis goleiros que é bom. Dá para criar muita coisa legal, mas a diferença de nível técnico, físico, Exato. pode ser muito grande. Então, como adaptar e ajustar esse treino para que todos saiam de lá recebendo algum tipo de informação e tendo uma qualidade ali no dia a dia, né? Então, é uma missão, né, Brunão? Às vezes o que a gente tenta fazer, e de vez em quando dá certo, às vezes não dá, a gente foca em um goleiro. Então, por exemplo, vamos supor que hoje eu foquei o meu treino, eu vou focar o meu treino no meu sub-14 que precisa de reação, agilidade e reação. Então eu vou focar, eu montei o meu treino pensando nele, mas vai ser bom para todo mundo. Todo mundo vai usar disso, entendeu? Então a gente tenta fazer isso. E aí o focar vai muito no que, claro que é impossível com 13, 14, principalmente 13, 14 e até com 15, você saber quem vai chegar, quem tem o potencial maior, né? Exato. Mas a gente tenta analisar quem tem o potencial maior ali, quem a gente acha que vai chegar ou não e focar mais neles, né? Mas o desafio maior é isso, fazer um treino que todo mundo vai se beneficiar. E aí o nível de exigência vai ser diferente pro 15 do que pro 13, com certeza. Perfeito, Bruno. Pegando o gancho dentro disso aí, você falou dos perfis e tal, né? Qual é a principal característica que você vê dos goleiros, vamos colocar americano, que você trabalha? Dois pontos, com a bola, sim, e o outro ponto seria sem a bola, em momento de recuperação, né? Então, qual a característica que você vê que é principal? Ele dentro desses dois momentos aí do jogo. Com a bola, aqui, como eu te falei, todo mundo aqui tenta sair jogando. Tem muito poucos clubes que dão chutão. Acho que o ano passado, olhando até os times principais, né? Hum, Os times da MLS, os primeiros times, o Philadelphia, se eu não me engano, dá hum, bastante chutão, muito sim. bola longa.
O resto tenta muito sair jogando toda hora. Então o goleiro precisa estar inserido nesse modelo de jogo. Para mim, é a principal diferença do Brasil hoje, né? O goleiro trabalha muito mais com os pés aqui do que no Brasil, mas tecnicamente é inferior, eu acho. O goleiro brasileiro, para mim, não tem igual no mundo tecnicamente. Para mim, é o melhor goleiro tecnicamente do mundo. ah, e é o que a gente tenta mudar aqui diferente. Hoje, se você pegar, por exemplo, quando eu tava na Flórida ainda teve um caso engraçado, um pai que queria fazer treino particular com o filho dele. E aí ele falou assim: "Não, porque o meu filho, ele é muito bom com os pés, ele precisa trabalhar mais com os pés, porque o treinador dele que não sei o que." Eu falei: "Calma aí. O goleiro defende primeiro. Você quer treinador com os pés? Vai ser camisa 10, pô. Calma aí. Se ele já é bom com os pés, vamos trabalhar o que ele não tem ainda." Uhum, E não conseguia pegar uma bola. Pegava com a mão aberta, uhum. tudo errado. Então, calma, calma. Então, como eu te falei, com a bola, principalmente essa saída de jogo, né? Eu trabalho com os pés. Sem a bola, eu acho, no, vamos falar 90%, vai, será, 80% dos goleiros aqui americanos, eles fazem um trabalho muito bom de proteção de espaço também. Eu gosto bastante, é uma coisa que o Fred trabalha bastante também, que eu sei. A gente usa bastante aqui em como você conecta com a linha, com a sua linha de defesa e essa proteção em jogar um pouco mais adiantado. Aí depende muito, de novo, do modelo de jogo do time, de Exato. como o treinador quer, mas eu acho que na maioria das vezes o goleiro americano faz os goleiros que jogam aqui hoje, né, na MLS, tanto na base quanto no vai fazer um trabalho muito bom jogando adiantado e protegendo essa linha nessas bolas longas. Eu gosto bastante. Uma coisa para complementar aqui, Filipão. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu não sei se é porque eu já tinha muito tempo que eu estava fora do Brasil, mas o que me brilhou os olhos, assim, vamos dizer, foi o entendimento tático dos meninos. Os meninos É, eles têm um entendimento tático muito grande. Talvez a execução não saía, mas para mim, Uhum. umas coisas mais difíceis, por exemplo, vou falar no momento ali de construção, por exemplo. Para mim, a visão é a coisa mais difícil de se trabalhar, né? A qualidade da execução do movimento, eu acho que isso aí a gente consegue adquirir, mas a visão é difícil de trabalhar. E quando cheguei aqui no Sounders, principalmente, eu fiquei impressionado, assim, com o entendimento deles de saltar a pressão, onde estão os espaços. Então, assim, é, eu fiquei bem impressionado com isso, com a qualidade do goleiro americano. Não sei se é por é. causa da parte tática que já vem do futebol americano, que é um jogo muito tático, que eles já são acostumados a ter essa leitura mais tática do jogo em si, ou se é do futebol em si, entendeu? Então, essa aí eu não tenho essa resposta, mas eu fiquei impressionado com eles nessa questão de entendimento do jogo, assim. É verdade, eu concordo com o Fred, isso é muito legal. E é muito difícil de ensinar, né? Verdade. Brunão, você já, né, já explicou o trabalho seu com o Igor aí na base, com a transição do segundo time, principalmente. Tem algum. Quando vocês fazem a transição de goleiro para cada categoria, você já falou ali na questão de treinamento, né? Que o goleiro tá ali se destacando no sub-15, talvez vai treinar com o sub-17 por algum tempo para se adaptar. Se foi bem, talvez tenha oportunidade lá no segundo time. Quando vai subir um goleiro, ou assinar um goleiro, ou mandar embora, qual que é o processo ali na transição? Tem alguma coisa já estabelecida entre você e o Igor, ou entre você e o clube? Né? Qual que são os processos ali na transição, tanto para assinar quanto para poder integrar uma categoria mais alta para ficar lá, igual a gente comentou do goleiro de 2009, né? Ficou lá no segundo time jogando 4, 5 jogos, né? Jogou jogo de playoffs. Então, assim, como que esse processo de transição ali dos garotos da base até chegar ali no segundo time profissional? A gente tem conversas diárias, né? Como eu falei, entre a gente para saber quem a gente acredita que seja o próximo com potencial para chegar. É claro que aí é muito diferente do primeiro time, porque o primeiro time hoje trabalha com três goleiros. O titular é o mais novo, o Chris Brady, e os outros dois são mais com um pouquinho mais de idade, 33, 34 anos. E eles usam os goleiros da base mais quando precisa para ajudar no treinamento. Então não tem tanta essa integração que nem a gente vê no Brasil. Agora, entre o segundo time e a base, como eu falei, a gente sempre está conversando, então a gente tem hoje dois meninos ali que a gente acha que são os que têm potencial para chegar. Um que a gente já assinou, claro, mas aí respeitando, ele tem 15 anos, ele não está pronto para jogar ainda no time B. Então a gente respeita o processo de formação dele, que qual a próxima etapa dele é jogar no 18. Ele treina com o time B hoje, todo dia, mas ele vai começar a jogar no sub-18 agora, quando voltar a temporada daqui 2 semanas. Então, essa é o próximo etapa. O 16 já ficou fácil para ele. Então, agora a gente entendeu que seria legal.
com relação ao nosso 15, por exemplo, o 15 já ficou fácil para ele. Ele já treina com 16 desde o ano passado, às vezes com 18, e ele vai começar a jogar como a gente puxou o do 16 para o 18, o do 15 vai puxar automaticamente para o 16. A gente acredita nele também. Então, isso daí é um desafio legal para eles. E a gente vê, se eles corresponderem ao desafio, eles vão continuar seguindo e a gente vai ter um plano para cada um deles, né? O que a gente tem na base, eu não sou muito fã, mas o Chicago adotou isso o ano passado. Quando o menino chega com 13 anos, eles têm garantido permanência de 3 anos no clube hoje. Então, do sub-13, o 14 e o 15, eles vão ficar. Por que que eu não gosto? É bom e é ruim. Por que eu não gosto? Porque, primeiro assim, você não descobre, você não consegue olhar todos os meninos com 13 anos que você acha que tem potencial. Você não consegue olhar. Chicago é muito grande. Uhum. Muitos desses meninos com 13 anos ainda não são goleiros, porque jogam outros esportes. Não é no Brasil que é especializado desde os 9. Aqui poucos são especializados. Às vezes com 10 ele tá jogando futebol americano, beisebol, basquete, principalmente em Chicago. Quem não vai falar que não quer jogar basquete em Chicago é maluco. O pai vai expulsar de casa. Então é muito difícil isso. Então, às vezes, com 10, 12 ou 11, ele tá jogando basquete, mas ele tem um potencial. Mas ele é, tipo assim, é de recreação, goleiro. O foco dele é o basquete, mas ele viu que não vai dar. Com 13, 14, ele tenta mudar. E aí é muito difícil. O porquê que eu não gosto, porque às vezes, se eu escolhi dois goleiros com 13, e eles não deram certo, porque você não vai acertar toda hora. Eu só vou conseguir trazer um goleiro legal quando esse menino virar sub-16. Uhum. Sub-16 é muito tarde, se o É. menino tá cru ainda, pra começar a ensinar. Não me entenda errado, vai ter gente que vai conseguir aprender com 16 anos, mas é muito difícil. Se ele não tiver a base bem feita com 13, 12, 13, pra mim é a idade ali ideal pra você começar a base tecnicamente muito bom, com 16 já vai ser muito difícil. Então eu não gosto, mas tem que respeitar a decisão do clube. E é bom porque assim, o menino vai ter 3 anos garantido com a gente, então pelo menos a gente vai saber depois de 3 anos, vai fazer uma avaliação melhor do que aquela anual de, não gostamos, vai embora, né? Depois de 3 anos a gente vê. E até uma avaliação nossa, de treinador de goleiro também, porque daqui 3 anos eu posso ver, esse menino chegou cru, e daqui 3 anos ele tá legal, mas ele não vai ser, a gente vai mandar ele embora. Mas, puxa, olha que legal que eu consegui desenvolver ele, pelo menos agora ele é um goleiro básico que vai conseguir jogar numa faculdade daqui 4 anos. Isso é legal pra gente também. Então é bem difícil essa transição. É bom e é ruim, tem os lados positivos e negativos. Bacana. Sabendo que, né, você tem um bom relacionamento com o Igor ali, principalmente, aqui, por exemplo, em 2024, quando a gente deu a primeira oportunidade para o nosso 2007 jogar no profissional, a gente criou um plano para ele ali de 3 jogos. Vamos dar a sequência para ele de 3 jogos para ver como que ele se sente dentro do ambiente profissional sem ser um atleta profissional. Ele não tinha contrato ainda. Tem algum padrão assim, ó, por exemplo, Bruno, o seu goleiro 2010 vai atuar no segundo time em 2026. A gente está pensando em dar, tem algum assim, 2 jogos, vamos dar 2 jogos para ver como que ele vai se sentir. Se ele se for bem, a gente dá um pouquinho mais. Se ele sentir um pouquinho o jogo, a gente, né, desce ele, deixa ele trabalhar mais um pouquinho. Tem algum um processo no segundo time que dá a sequência ou assim, ó, vamos pôr um jogo lá para ver como é que é. Se foi bem, joga o segundo. Se não foi, porque eu sei que vocês jogaram, igual, o 2007, os dois 2007 seus jogaram muito no segundo time, né? Nos É, últimos 2 anos, mais de 20 jogos cada um ou perto é. disso, né? Tem algum. Como que é esse processo aí de minutagem, né? Vamos dizer assim, dos goleiros que sobem da base para o segundo time? É, mais ou menos isso que você falou também. A gente faz um plano, vamos dar 2, 3 jogos, porque é difícil você ver um. Às vezes o goleiro vai ter um jogo só. E você sabe como que é a nossa vida. É um jogo, tem que mostrar e acabou. Então é engraçado. Os nossos 2007, um menino jogou por necessidade, porque um machucou e foi muito bem. A gente sabia que ele não ia virar porque ele é muito baixinho. O pai dele é da nossa altura, 1,94, 1,95, mas ele puxou a mãe, não cresceu. Mas ele era muito bom. Foi convocado para a seleção dos Estados Unidos e tal, mas da base, mas ele não, mas ele foi muito bem no time B. Foi goleiro do mês 2, 3 vezes, jogou 2 anos praticamente. O nosso outro 2007, a gente tentava introduzir ele diferente. Ele tinha um problema de psicológico muito fraco, muita qualidade, com os pés o melhor que eu já vi na minha vida. Com a direita e com a esquerda, colocava a bola onde quiser, sair jogando, era o goleiro que você queria na sua vida. O Fernando Diniz ia amar ele. O Guardiola ia
apaixonar. Mas ele tinha um psicológico muito fraco, então a gente tinha que fazer um plano diferente, a gente tinha que introduzir ele aos pouquinhos. Começava com um jogo amistoso, aí tentamos dar um jogo no time B, agora espera um pouco, vem jogar na base de novo. Esse 2010 nosso que a gente que assinou, que a gente imagina ser o próximo, agora a gente está começando no time B a fazer os amistosos agora de pré-temporada. Então tá dando meio tempo para ele, ver como ele foi. Ele jogou a semana passada, foi bem, não sentiu. A gente tem uma coisa legal agora nesse ano no time B. O Fred também tá passando por isso agora. O João Paulo virando auxiliar técnico com você. Para nós no time B é o Omar Gonzalez. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. É zagueiro campeão aqui na MLS, jogou na seleção do México muito tempo. Ele é treinador-jogador do time B, auxiliar do time B, terceiro auxiliar, segundo auxiliar do time B e treina com os meninos. E aí o nosso plano foi, vamos dar o primeiro jogo, os primeiros minutos do nosso 2010, a semana passada, no amistoso, com o Omar de zagueiro, que já tem experiência. Uhum. Porque aí ele vai ter uma pessoa que vai falar com ele, não vai ser os meninos de 19, 20 anos, entendeu? E funcionou perfeitamente, foi muito legal. Show Bacana, de Breno. bola. Só pegando um gancho também dessa resposta sua, dentro dessa parte emocional, como você foi goleiro, né? O goleiro tem que ter um pouco dessa destreza, inteligência emocional, saber se adaptar a diferentes contextos, diferentes pressões, né? Como você trabalha e dá o feedback desde as categorias inferiores até chegar na principal? Claro, como você falou, dá o feedback no treino, né? Assim, cara a cara, né? Mostrando também a execução, né? Dentro do treino. Porém, o pós-jogo. Como você faz? Como você comentou e começou a introduzir um pouco aí, que você faz a análise do vídeo. Comenta um pouco mais sobre isso pra gente também. A gente aqui é muito. E eu gosto de ser assim porque eu aprendi do outro jeito que eu não gostava. Eu sou muito direto. Eu falo a verdade. Comigo eu não tenho essa. Você foi bem, vamos, depois da semana a gente vê. Não, eu gosto de dar feedback pro meu goleiro no intervalo do jogo. Até situação de jogo, uma leitura que ele não tá tendo ou que ele tá tendo. E aqui é muito legal. Esse meu 2009 que jogou ano passado no time, ele tem uma leitura de jogo fantástica. Então, às vezes, ele falava com o treinador sobre o que ele estava vendo da parte de trás. A leitura dele de jogo era muito boa. E ele fora de campo é aquele paspalhão, sabe? Parece que ele é o mais bobão de todos, mas dentro de campo ele tem uma leitura de jogo animal. Então, tem o feedback no intervalo, tem o feedback depois do jogo, no geral, assim, num contexto geral, e aí tem a análise durante a semana para a gente ver como ele foi mais especificamente. Se teve uma falha durante o jogo, no intervalo ou depois, claro que a gente vai comentar. Na maioria das vezes, a gente tenta condicionar os nossos goleiros aqui, a já saber o que foi falha ou não. Então, se eu virar para ele e falar, o que você achou daquele ali? Dava para ter saído na bola, ou dava para ter feito diferente. Eu errei. Então, é muito legal ouvir esse feedback deles, já sabendo. Significa que a gente está ensinando de uma maneira legal que eles consigam entender. Porque não adianta também ser robô, né? Só faz o que a gente manda. Eu não gosto assim. E sendo muito direto, né? Sabe, ó, você vai jogar esse jogo, vai jogar esse jogo, você tá fazendo bem isso tem que melhorar, você tá muito bem nisso. É o que a gente tenta fazer na maioria das vezes, mas durante o jogo é intervalo, e depois do jogo mais geral, análise durante a semana aquela análise mais completa. Às vezes tem uma análise de treino, se a gente achou que foi muito mal, um treino que foi muito ruim, que a gente quer que melhora. Mas aí também não tem tempo durante a semana, porque tá. Todas as categorias de base é mais corrido, mas o jogo com certeza tem essa análise mais completa. Perfeito. Show de bola. Brunão, aquela clássica para fechar com chave de ouro. Treinador de goleiro, tá começando agora. Uma dica, duas dicas para quem está começando agora, né? Você já comentou, né? Que você tem a licença B da UEFA, já fez a licença aqui da United Soccer Coach de treinamento de goleiro, né? Sei que a gente está tentando ir junto aí, fazer mais uma licença lá no Brasil esse ano, se Deus quiser. Vai dar Deixa certo, vai duas dar dicas certo. aí. Deixa duas dicas aí para o goleiro, treinador de goleiro que está começando agora, né? Que queira trabalhar no Brasil ou no exterior. Deixa uma dica para quem está começando aí. Primeiro, abra a mente. Eu acho que você não tem uma escola certa e errada, tem preferências. Você não pode chegar. Eu me beneficiei muito disso. Eu não posso ver um vídeo da seleção da Inglaterra e falar, putz, o que eles estão fazendo? Isso aí não serve de nada. Não, eu tenho que entender o contexto, o porquê que eles estão fazendo, para que vai ser usado. Como eu falei no começo, para mim não existe errado. Se você tiver um motivo do que você está fazendo,
todo treino é válido. É claro que a gente não vai colocar o menino pra saltar uma fogueira, né? Aí já também. Aí o RH aqui dos Estados Unidos vai matar a gente, né, Fred? Aí não tem como. Mas, brincadeiras à parte. Eu falei isso porque outro dia eu tava comentando com o Fred daquele pessoal do Rio de Janeiro, né? Que a Do gente mostrou o barril. vídeo do barril, que o cara saía do barril pegando a pegada, de brincadeira, mas os caras aqui chegaram e eles olham, os goleiros olham, e eles mostraram, coach, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu falei, não, calma, isso aí eles fizeram de brincadeira, fica tranquilo. Mas assim, abra a cabeça, tente entender o porquê, tente entender a escola da onde está vindo. Se servir para você, ótimo. Se não servir, também não tem problema. Cada um faz o que gosta. Às vezes eu olho o treino do Fred, eu pego muita coisa do que ele faz, eu tenho certeza que ele olha os meus, a gente troca ideias, a gente manda treino um pro outro. Eu olho o treino do Danilo no Atlético Mineiro, eu pego. Tem muita coisa que eu gosto, muita coisa que eu não gosto, que eu não quero fazer. Então, o treinamento de goleiro, até porque as ideias vão acabando uma hora. Você não tem mais. Então, naturalmente, você vai observar outros treinadores e vai pegar o que você gosta e adaptar para o que você quer. Então, primeiro, abra a cabeça, tenta entender, aprender outras escolas. A escola brasileira é ótima, mas não é a única no mundo. A escola inglesa é ótima, mas não é a única no mundo. A escola espanhola e italiana é ótima, mas não é a única no mundo. Então, tudo tem um porquê. Se qualifique, faça as licenças, estude e seja o mais real possível com o seu goleiro, né? Dentro e fora de campo. Para mim, isso é importante. Como eu falei antes, eu já tive treinador de goleiro que na minha frente eu era o melhor do mundo e atrás ferrava. E eu não gosto, eu não pretendo ser assim nunca na minha vida. Por isso que eu sou sempre bem direto com os meninos. Ah, que mais? Eu acho que é importante. O goleiro, a gente falou de emocional. O goleiro, para mim, 90% é cabeça. Você pode estar bem de tudo, você pode ser o melhor goleiro do mundo. Se você não tiver cabeça, você não vai jogar. Porque a partir do momento que você cometeu o primeiro erro, Não, sua vida acabou dentro de campo e fora de campo, principalmente hoje. Então, cabeça, trabalha muito a cabeça do menino, do profissional, de qualquer idade, isso não muda. Se você tiver experiência, lógico, é muito legal você. Hoje, por exemplo, eu sinto que os meninos confiam bastante no que eu falo, porque eles sabem que eu joguei. E aí não importa o nível que você jogou, faculdade, base, profissional. Você passar a sua experiência de vida ajuda, porque esses meninos, principalmente para os meninos, porque eles estão começando, então eles vão viver coisas que você já viveu. E essa troca de experiências e passar para ele, ó, se isso acontecer, você vai sentir isso dentro de você. Um perfeito. dia, um dia eu tava com um menino no esse meu 2007 que era meio fraco psicologicamente e a gente ia jogar as quartas de final aqui dos playoffs. E ele no aquecimento, e é aquele goleiro que ele tem que ir 10 vezes no banheiro antes, sabe? Antes do jogo. E eu falei, de novo, você vai, cara? Aí ele foi. Aí voltamos, começamos o aquecimento, ele tava afobado, afobado. Eu virei pra ele, eu olhei pro outro time, eu sabia, o treinador, ele tava olhando muito pro outros goleiros aquecendo. Eu virei pra ele e falei, eu sei porque você tá diferente. Aí ele falou, não, não tô diferente. Eu falei, você tá. Sabe por quê? Porque o treinador de goleiro do outro time é o da seleção, que estava com você há 2 meses atrás. E você tá afobado porque quer mostrar pra ele no jogo hoje. Porque ele foi 2 meses atrás, teve uma outra convocação, ele não foi convocado, e aí a gente ia jogar contra as quartas de finais. Aí falou, e virou pra mim assim, coach, como você sabe disso? Eu falei, eu sei, porque eu não sou burro. Eu joguei, eu também já quis mostrar para o treinador de goleiro. Relaxa, você não precisa mostrar nada pra ninguém. Faz o seu jogo. Aí ele acalmou, foi o melhor do jogo. A gente perdeu de 1-0, mas foi o melhor do jogo. Foi um gol de pênalti, alguma coisa assim. Então é legal essa troca de experiência, você conseguir passar para os seus goleiros o que você viveu. Perfeito. E o Brunão já conseguiu uma coisa muito difícil aqui. Ele foi campeão nacional, né? Sub-15, Brunão. Caramba, consegui, hein? Quase fui suspenso pela MLS, mas consegui. Nas quartas de final, o meu goleiro foi para disputa de pênaltis contra o Orlando. Aí o último pênalti, se o Orlando fizesse, classificava, a gente tava fora. O meu goleiro pegou, Ó, o juiz mandou voltar, falou que ele saiu da linha. Ele não saiu, os dois pés estavam na linha. Eu saí chutando mala, fiquei pé da vida, xingando todo mundo, quase tomei amarelo. O quarto árbitro era meu amigo. Eu peguei amizade com ele, ainda bem que ele não me deu o vermelho. Até hoje ele me encontra e fala: todo mundo me cobra que eu devia ter te expulsado. Aí eu fui, ele pegou de novo, voltou o pênalti, ele pegou, foi pro alternado, ele pegou, depois a gente classificou. Então, 3 pênaltis em seguida. E logo depois do pênalti eu encontrei o Fred chegando no campo. E ele tava todo, eu falei, meu Fred, tava todo afobado, todo ofegante. Aí eu tive que tive que fazer uma carta, pedir desculpa pra liga.
pelo meu comportamento. E aí Ah, no jogo seguinte, todos os jogos depois do quarto árbitro vinha. Você é o Bruno, né? Treinador de goleiro? Ah, Sim. tá bom, tô de olho em você, hein? Ah, bacana, show de bacana. bola. Brunão, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua experiência, né? Pela nossa amizade também, igual você comentou, a gente está sempre compartilhando aí treinos e trocando ideias, que é a melhor maneira de evoluir. Eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui. É sempre agregar um pouquinho de cada um, entender a, o meio, né? Cada um tá trabalhando que é diferente. O Felipe tá lá na República Dominicana, a gente tá aqui nos Estados Unidos. Você tá num lugar diferente do que eu. Quem tem, né? Hoje tem as regras aí da MLS que não pode pegar jogador de qualquer lugar. Então, assim, É. sempre muita coisa que a gente pode aprender e passar para quem sabe no futuro tem a mesma oportunidade que a gente está trabalhando fora do país. Então, de coração, obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Tamo junto. Felipe e Fred, obrigado, foi um prazer. Falar de futebol e principalmente de goleiro é sempre muito bom, né? Se deixasse, a gente ficava aí falando umas 2, 3 horas tranquilo. E obrigado pelo convite, foi um prazer. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, muito legal. Que precisar de mim aqui, eu estou à disposição. Nós que agradecemos, Bruno. Obrigado. Estar conversando com você assim a primeira vez. Pude aprender muito também com essa experiência sua, a maneira que você comunica, que você passa. Certeza que todos os treinadores, os treinadores de goleiros que vê esse podcast poderão aprender também. E para a galera também que vai assistir, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários. E até a próxima a todos, hein? Brunão, muito obrigado, hein? Um abraço. Eu quase que